Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Projeto sobre regularização de imóveis segue para a sanção do prefeito. Este é apenas um dos destaques de hoje. E hoje é quarta-feira, você já sabe, temos o quadro Mix dos Esportes, a nossa conversa semanal sobre as modalidades esportivas aqui da cidade. E hoje vamos falar sobre mountain bike com o atleta Daniel Hoffman e o técnico Rodney. Fique por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, seus direitos e deveres no quadro Lei na Prática. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 4 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Mais uma quarta-feira aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, YouTube e Facebook, também pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e canal aberto para Taubaté e algumas cidades da região no 4.2. Seja muito bem-vindo a mais um Mix da TV. O mountain bike é um ciclismo de montanha que se originou na Califórnia na década de 1950 e o seu objetivo é transpor terrenos irregulares, naturais ou artificiais. Ou seja, usando uma mountain bike, uma bicicleta especializada, o atleta pode praticar o esporte em lugares como estradas, trilhas, matas, fazendas e até mesmo ladeiras. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Mix dos Esportes. Para falar mais sobre a modalidade, recebemos aqui no estúdio do Mix o atleta Daniel Hoffman, o 24º colocado no ranking mundial da categoria Júnior, e o seu técnico, que é o Rodney Hoffman, especialista em treinamento desportivo de alto rendimento pela Escola Estatal da Cultura Física de Moscou, na Rússia. Rodney, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV Câmara. Obrigado, agradeço. Daniel, seja bem-vindo também. Parabéns pelas conquistas já. Muito obrigado. A gente vai falar sobre a modalidade. Para começar explicando o que é o mountain bike, a gente tem que diferenciar de outros esportes que envolvem bicicleta, Sim. como o BMX e o ciclismo. Quais são essas diferenças para a gente entender, Rodney? O mountain bike é uma modalidade que está englobada em todas as modalidades do ciclismo, né? Então existe o ciclismo de estrada, onde o atleta pratica no asfalto, e existe as modalidades onde são praticadas na terra, ou off-road, fora da estrada de asfalto tradicional. E dentro dessas modalidades está o mountain bike. E essas modalidades são diversas também. Existe a modalidade downhill, que o atleta ele só marca pontos em velocidade descendo ladeiras, descendo ribanceira, né? Descendo a pista, uma trilha, e marca o ponto contra o relógio, o atleta compete individualmente. Existe o BMX, que é o BMX, é Bicycle Motocross, que veio dessa sigla aí, que é uma prova muito rápida, onde o atleta ele salta nas rampas, faz uns paredões e rapidamente finaliza a prova, vence o primeiro. E o mountain bike, o cross country olímpico, que é uma modalidade que está nas Olimpíadas desde 1996. Então o mountain bike é praticado numa pista, que ela tem um circuito, um percurso, hoje em média de 4 a 5 quilômetros, aí tem subidas, descidas, obstáculos naturais, pedras, raízes e tudo mais, muitas curvas, né? E ali o atleta, ele compete contra outros adversários do mesmo grupo, faz uma largada, um número X de atletas, e vence quem completa determinado número de voltas, que geralmente dura 1 hora e meia, uma competição dessa, muito intensa. E o vencedor é aquele que chega primeiro dentro desse grupo que largou junto. Fazendo uma comparação bem simples, assim, é uma Fórmula 1. Exatamente. E como é que começou a sua paixão, o seu envolvimento e a sua inspiração para a modalidade? Perfeito. Eu tinha uma academia em Taubaté, então dentro da modalidade de academias a gente conseguiu alguns títulos mundiais de aeróbica, de competição. E por conta dessa minha ida para a Rússia, fazer um curso lá de especialização, eu fui convidado a ser treinador de uma atleta, na época, uma das melhores atletas do Brasil, que o Brasil já teve. O nome dela é Adriana Nascimento. Então, através da Adriana Nascimento, eu tive que estudar um pouco o mountain bike para entender a modalidade e ser o treinador e dar aquela lapidada nessa atleta.
Então, a partir daí, eu conhecendo essa modalidade, o histórico, a realidade no Brasil até então, e eu fiquei apaixonado pela modalidade. E aí eu comecei a me especializar ainda mais, e já tenho 20 e poucos anos isso. Então, eu estou nesses 20 e poucos anos, e aí acabei desenvolvendo um projeto muito legal em Taubaté. E aí o Daniel vai contar agora rapidamente a sua história pra gente, quando que começou, né? O Daniel é filho do Rodney, obviamente tem uma ligação aí hereditária mais fácil, mas como foi a sua identificação com a modalidade? Conta pra gente. Bom, meu pai já está há muitos anos aí nessa modalidade, né? E o meu irmão também, meu irmão mais velho, também praticava mountain bike. Então, querendo ou não, desde o início ali minha família tinha esse contato com essa modalidade. E eu comecei com 9 anos de idade, competir, participar dos treinos e tal. E De tanto ver seu pai lá nas competições, você se sentiu motivado aí pra esse desafio? Ou também teve um empurrãozinho lá do outro lado falando, vamos lá, vamos tentar? isso, os dois. Os dois? Aí, até os 13 anos de idade, eu estava praticando mountain bike. Aí, com 13 anos, surgiu também o interesse do futebol, né? Que no Brasil, futebol É referência, é referência, né? Aí, desde os 13 anos de idade, até mais ou menos os 15 ali, eu pratiquei mais o futebol. Aí, eu voltei a pedalar e, desde então, tô nessa aí, competindo, treinando e... Você voltou há quanto tempo, mais ou menos, pra gente entender sua linha do tempo aí, faz quanto tempo? Foi ali em 2021, mais ou menos, finalzinho da pandemia. Uns 4 anos você já está competindo e já é o 24º colocado no ranking mundial. Você faz parte de uma categoria chamada de Júnior, é isso mesmo? Isso, é uma categoria de 16 a 17 anos de idade. É a primeira categoria que vale pontos internacionais, né? E depois da Júnior tem a categoria Sub-23 e logo depois já a Elite, que é a categoria profissional. Então, estou no último ano de categoria Júnior, participando de diversas competições aí. E já é um destaque no cenário mundial, né? A gente não está falando do cenário Brasil, já é um recorte aí de todos os continentes. Rodney, além dessa categoria Júnior, a seguinte, que vai até 23 anos, é profissional, tem outras derivações dentro do mountain bike? Não, o mountain essas são as bike tem principais? as categorias de base, começa na infanto-juvenil, depois vem juvenil e aí júnior. Então, nas categorias de base, o atleta fica durante 2 anos da sua vida ali naquela categoria. Após a júnior, vem a sub-23, que o atleta fica 4 anos se preparando e competindo já em algumas provas junto com o pessoal da elite, que aí já vê o pessoal mais profissional. Mas são as divisões das categorias dentro do mountain bike, masculino e feminino. Agora, as curiosidades em relação à bicicleta, né? O que ela tem de diferencial para as outras modalidades, que é o destaque desta modalidade? A bicicleta, nesses últimos anos, evoluiu demais a tecnologia, né? Mas a bicicleta de mountain bike, ela tem algumas características principais, que são os amortecedores específicos para o mountain bike. Como eu falei no início aí, o downhill, que é só descida, a bicicleta de downhill, ele tem uma suspensão assim que absorve e tem que suportar um impacto muito violento, porque é uma prova de velocidade morro abaixo. No mountain bike, o atleta, além de passar pelos obstáculos, ele precisa também fazer subidas, curvas, né? Ele tem que acelerar numa largada, por exemplo. Então, é uma combinação do design, da geometria da bicicleta, para que o atleta possa desenvolver velocidade e, ao mesmo tempo, ter o controle da bike para transpor esses obstáculos. Então, praticamente, é isso aí. A bicicleta de mountain bike, ela tem uma geometria e com suspensões. Hoje em dia se usa muito a suspensão dianteira e traseira. Até pouco tempo atrás a suspensão traseira não se usava muito, mas é praticamente essa a diferença. Bem, além desse controle, né, desse impacto sobre o solo, Daniel, quando chove, por exemplo, tem competição? Tem que estar lá? Aumenta o desafio? Sim, esse é uma das grandes maravilhas desse esporte, né? Que tem essas diversidades do clima, então pode mudar os atletas favoritos sempre. E com chuva, Então no chega sol, cheio de barro no final, é uma vitória. Isso. Aí muda os pneus, né? Geralmente, os pneus para chuva geralmente tem mais cravo. Aí tem todas essas coisas aí na parte mecânica da bicicleta. Uma prova oficial demora em quanto tempo, mais ou menos, ali? Tem parada, tem revisamento ou é direto? Depende de cada categoria, né? A minha categoria geralmente dura em torno de 1 hora. A categoria Elite, que é a profissional,
gira em torno de 1h10, é uma hora em alta intensidade ali, né? Sem parar, não tem pit stop? Não, não tem. Só se tiver algum problema de furar pneu e tal, aí para trocar, nos pontos de apoio, mas não tem, é 1 hora no limite ali. Essa 24ª posição do ranking mundial, são quantas etapas, quais locais que você passou ano passado, que você pode destacar aqui pra gente? Bom, para chegar nessa pontuação mundial, cada prova tem um número de pontos, né? De acordo com a classe dela, que chama. Tem a classe 1, classe 2, classe 3, e na categoria Júnior, a que mais vale pontos é a categoria Júnior Series, e geralmente esse tipo de prova não tem muito aqui no Brasil, então tem que correr em outros lugares, né? Tipo em outros países. Esse ano fui para o Chile e teve uma prova dessa que foi no Brasil, só que eu infelizmente quebrei os 2 braços no começo do ano e perdi essa prova. Mas aí é isso, tem que ir competindo as competições e de acordo com a sua colocação você vai ganhando pontos e subindo no ranking. Vou fazer a curiosidade aqui do nosso telespectador, quebrou em função de praticar modalidade ou foi por fora? Foi em um treino, acabei caindo num salto, mas demorei eu acho que 65 dias para recuperar e já voltei a competir. E a minha primeira prova depois da fratura foi o Pan-Americano, que eu consegui a 9ª colocação também. Rodney, conta pra gente agora como que é a equipe de Taubaté. Quantos atletas mais ou menos participam? Você tem mulheres também na equipe, tem crianças? Legal. Esse ano, a cada ano, né, de acordo com o apoio que a gente tem do FADAT, né, da prefeitura, que digo assim, é a coluna do projeto do mountain bike em Taubaté, graças ao FADAT, desde o início a gente consegue manter essa modalidade em Taubaté. E aí a cada ano a gente tem, então, no final do ano, um valor, né, o montante, uma planilha de custos, para ver o quanto que a gente pode ter de atleta e atender o atleta dentro daquela próxima temporada. Sim. Esse ano, exclusivamente, a gente está com uma atleta que ela é campeã também, ela tem uma outra modalidade do mountain bike chamada Enduro de mountain bike, muito interessante essa modalidade. Ela é a campeã paulista também do cross country olímpico. Tem uma outra atleta que compete, essa que eu falei, que é a campeã brasileira, bicampeã brasileira de enduro, é a Stefani. Tem a atleta Nívia, que é uma taubatiana, que compete numa outra modalidade chamada XCM, que é o cross country maratona. São as provas de mountain bike, mas que são de longos percursos, em estradas rurais principalmente. Essa atleta Nívia é uma das melhores, melhor atleta de Taubaté, uma das melhores do estado de São Paulo. Estou com outro atleta também de downhill, que foi o campeão brasileiro júnior o ano passado. Esse ano ele está na elite do downhill, que é Pedro Rosseto. E o Daniel representando as categorias de base da modalidade do mountain bike. Então esse ano nós estamos com 4 atletas, são 2 mulheres e 2 homens. Mas já tivemos várias versões aí. O ano passado, por exemplo, eu tinha 4 atletas na categoria júnior. Então, a cada ano, de acordo com a nossa possibilidade e realidade de apoiadores, a gente consegue convidar atletas e contratar, né, atletas para entrar na equipe. Daniel, além da bicicleta especializada, né, no mountain bike, tem outros acessórios de segurança, tem outros equipamentos, o que você utiliza? Você pode contar para a gente aí? Sim, essa modalidade, querendo ou não, é um esporte radical, né, então tem um pouco de risco e é necessário usar alguns equipamentos. No mountain bike XCO se usa o capacete, né, para proteção, usa luva, óculos, a sapatilha também, que é uma sapatilha específica que gruda no pedal, sabe? Que melhora também a pedalada e tudo mais. E é mais isso, capacete, luva, óculos, sapatilha. E aqui em Taubaté, onde é que vocês estão treinando, Rodney? O pessoal pode passar lá, dar uma espiadinha para conhecer. Às vezes tem uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto aí que se interessa. Dá para procurar vocês? Dá para iniciar, mesmo sem ter a bicicleta? A bicicleta é importante ter para a gente, né, que é uma modalidade que você depende dela para praticar. Já tivemos vários projetos, várias dinâmicas aqui em Taubaté, várias realidades. Nossa pista oficial é dentro do Parque de Itaim, então nós estamos aguardando agora o momento certo para que haja uma limpeza na pista, para ela retomar as atividades na pista lá. E nós temos um projeto muito legal que já foi ativo durante uns 6 anos dentro do SEDES, uma mini pista de mountain bike. Já está em andamento aí com a Prefeitura, né, com a Secretaria de Esportes, que nós vamos reativar essa pista do SEDES. E eu tenho um projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, estamos aguardando
empresas que queiram apoiar através do imposto de renda o nosso projeto. Eu vou atender 50 adolescentes nesse projeto. É um projeto de escolinha de mountain bike. E vai acontecer no SEDES. E dentro do SEDES, eu acredito que mais algumas semanas, ou máximo um mês e pouco, nós vamos reativar a pista, a mini pista do SEDES, e ali fica aberto ao público. E nós teremos ali 2 vezes por semana o nosso contato ali para receber as pessoas, apresentar o mountain bike. E a partir desse momento a gente iniciar um projeto de escolinha de novo, retomar as atividades da escolinha. Daniel, este ano 2025, quais são as competições que você ainda vai participar ou que estão por vir? Bom, esse ano as provas internacionais principais já foram. Agora vão ser provas mais aqui no Brasil. Tem a Copa Internacional, que é uma das maiores provas aí de mountain bike do país, que vai ser no próximo final de semana já. Nesse final de semana, na verdade. E tem o Campeonato Brasileiro também, que é daqui 3 semanas. E é isso, são mais essas provas de Copa Internacional, Campeonato Brasileiro. Esse próximo final de semana, onde é que você compete? Onde é que é o local? Carandaí, Minas Gerais. Ou seja, saindo aqui do estado mais uma vez para representar e levar o nome de Taubaté. Exatamente. Rodney, como é que faz para acompanhar vocês nas redes sociais? Tem um Instagram? Sim, tem um canal oficial? Hoje o Instagram é uma ferramenta muito legal, né, de se comunicar, de apresentar o que a gente tem. O meu Instagram é Treinador Hoffman. E eu tenho também o do Instituto Hoffman MTB. E o do Daniel é Daniel Hoffman. Daniel, faça um convite para quem está assistindo a gente agora, que tem outras crianças na família, até adolescentes mesmo, para que eles olhem para você, se seja essa inspiração, essa referência aí, faça um convite para praticar o mountain bike. Bom, é isso aí. Aqui no Brasil, o futebol tem, querendo ou não, essa referência, mas existem muitos outros esportes aí muito legais. E o mountain bike é um esporte também não muito conhecido, mas eu garanto que vocês, quando tiverem o primeiro contato, vão se apaixonar por essa modalidade, que é muito legal. E vamos esperar aí que daqui a pouco vai ter os projetos aí para a escolinha de mountain bike aqui na cidade. E você aí que é adolescente, quer começar, vai ser uma grande oportunidade para você. E fica o convite aí. Para a gente encerrar aqui, Rodney, tá nas Olimpíadas também, né? Quais são as categorias que participam e quem são esses atletas de destaque que a gente pode ver até nas próximas competições? Legal, ótimo. As Olimpíadas, o mountain bike, desde a primeira versão, né, que participou, que foi em 1996, sempre teve um brasileiro lá representando. O Brasil, nos últimos anos, tem se destacado muito no cenário mundial. Tem muitos atletas marcando mais pontos, né? Então, cada modalidade esportiva e olímpica tem a sua forma de pré-olímpico, né, de marcar os pontos para ver a nação e quantos atletas vão poder participar. Então, o mountain bike também tem uma regra de pontuação. O Brasil tem conseguido uma pontuação significativa. O Brasil pode ter de 2 até 3 atletas nas próximas Olimpíadas. E para ir para as Olimpíadas tem que ser mais... Geralmente são atletas que já estão na categoria elite, na categoria profissional. Diferente da ginástica olímpica, que às vezes... Ou do skate, né, que tinha uma garotinha aí brasileira que foi adolescente, foi para lá. Mas o mountain bike é muito raro você ver algum atleta de categoria um pouco mais baixa. Começo, né? É muito raro. Praticamente não tem assim na história. Só um britânico que foi campeão olímpico aí, que conseguiram colocar ele na elite com menos de 23 anos de idade. Rodney, parabéns pelo seu currículo, pela sua trajetória profissional também no esporte, por incentivar novos atletas aqui de Taubaté, por esse projeto magnífico. Desejo sorte, sucesso. Quando precisar divulgar resultados, tiver algum tipo de ação específica, pode usar aqui as lentes da TV Câmara Taubaté, estão abertas para a gente registrar. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Daniel, parabéns mais uma vez pela sua posição no ranking mundial. Sucesso para você aí na sua trajetória. E espero que venham outros títulos para a gente comemorar aqui na TV. Valeu, muito obrigado. Assim encerramos o nosso quadro Mix dos Esportes desta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Essa pauta faz parte das diretrizes aqui da TV Câmara de levar até ao cidadão conhecimento sobre a prática desportiva, que também tem a ver com a promoção da saúde. Nós conversamos com o atleta Daniel Hoffman, 24º colocado no ranking mundial da categoria Júnior do mountain bike, e com o técnico, que é o pai dele, o Rodney Hoffman. A seguir aqui no nosso programa tem notícias. Centro Cultural promove a exposição Papietarium. Te conto todos os detalhes daqui a pouco, não sai daí, que o Mix volta já já.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência. E a sua presença aqui na TV Câmara Taubaté pode ser ampliada, sugerindo assuntos, pautas para os nossos programas, enviando perguntas, fazendo elogios e críticas e também nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, que a gente tem os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail, tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão de pauta, opinião, participa aqui com a gente. Também assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra playlists completas de todos os programas aqui da casa e pode voltar à nossa linha do tempo e assistir até 12 horas do conteúdo que acabou de ser exibido. Além disso, você também pode participar através do facebook.com/TVC Taubaté. E aí, se você gosta de mandar texto, áudio, foto, vídeo, a sua imagem aí assistindo o nosso programa, é no WhatsApp, o DDD é o 12, o número 3625-9525, e o Legislativo, a Câmara também está presente em outras redes sociais, entre elas o Destaque, TikTok e Instagram, e o seu perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso programa nesta quarta-feira, dia 4 de junho. Está na hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece no Brasil, aqui na nossa região também. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Se tem informação importante, o destaque vem para o nosso telão. Lembra que a gente falou aqui sobre o projeto de regularização de imóveis? Pois é, agora ele segue para a sanção do prefeito. A Câmara aprovou ontem, em segunda votação, o projeto do prefeito Sérgio Vitor, que prorroga até o fim deste ano os efeitos da lei que autoriza o município a proceder de forma menos rigorosa nos processos de regularização e legalização de imóveis. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Pelo texto aprovado, a regularização e a legalização poderão ser aplicadas às edificações ou obras comprovadamente existentes até o dia 27 de maio deste ano, que foi a data da primeira votação aqui da proposta. A lei de 2021, aqui que a gente está falando aqui na Câmara a respeito desse texto, então a lei de 2021, que criou o programa, havia fixado inicialmente um prazo até setembro de 2023. Depois, a pedido do ex-prefeito José Saldi, esse prazo foi estendido pela Câmara até dezembro do ano passado. No projeto enviado ao Legislativo, o prefeito alegou a prorrogação feita em 2023, que não foi suficiente para atender a demanda da população, tendo em vista que a Secretaria de Planejamento Urbano ainda conta com uma quantidade significativa de processos em tramitação, onde esses processos solicitam-se regularização e até legalização de edificações e obras aqui no nosso município. Segundo a Prefeitura aqui de Taubaté, cerca de 26 mil imóveis ainda estão irregulares ou clandestinos. O projeto prevê, entre outras medidas, isenção de multas e contrapartidas para habitações de interesse social pertencentes à família com renda de até 3 salários mínimos. Bem, para serem beneficiadas, as famílias precisam estar enquadradas em programas especiais de habitação. Aqui no nosso telão você acompanha o destaque. A lista completa desses programas está disponível no site Samp Ovale. E agora a gente segue com o nosso segundo destaque desta quarta-feira para falar sobre meio ambiente e arte. A Arte Sustentável Centro Cultural promove a exposição Papietarium. Vamos conferir os detalhes desta exposição. O projeto Semeando Cores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizou a curadoria e promove a exposição. Nome diferente aí, hein? Papietarium, com obras sustentáveis da artista Maris Estela Manara. A mostra é gratuita, fica aberta ao público até sexta-feira agora, dia 9 de junho, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, exceto no final de semana, lá na Galeria Mestre Justino, que fica no Centro Cultural Toninho Mendes. Estarão expostas 35 obras inéditas, peças que, além do apelo estético, também cativam pelo aspecto ecológico, já que são produzidas a partir de materiais recicláveis. Além de propor uma reflexão sobre a reutilização, promover reflexão, a artista revela inúmeras possibilidades de expressões artísticas com materiais que seriam descartados.
Estela é capixaba, mas vive aqui em Taubaté há mais de 4 décadas e entre suas atividades sempre esteve em sua rotina como forma de expressão ou como objeto de estudo essa questão da sustentabilidade. Ela ingressou no projeto Semeando Cores em 2022, transformando materiais recicláveis em obras que traduzem sua inventividade, habilidade manual e sensibilidade em enxergar um fim que não o descarte de materiais que são transformados em algo de valor maior, que é a arte. Simples, que conecta com seu espectador. O Centro Cultural Toninho Mendes fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro de Taubaté. As informações que você confere aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. Assim, encerramos o nosso primeiro giro. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias do Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta quarta-feira. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. E no programa sobre a Associação Mundo Autístico, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre as experiências de uma mãe atípica. Vamos ver? Solta o play. Segundo dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, o CDC, uma a cada 36 crianças está no espectro autista. O termo espectro indica que existem vários tipos de sintomas possíveis e de comprometimentos diferentes no desenvolvimento neurológico da criança, o que dificulta o diagnóstico. A falta de informação também é um obstáculo para as famílias que se deparam com essa notícia. Elaine Cristina Lima, mãe do Enzo Miguel, confessa que foi pega totalmente de surpresa quando recebeu a notícia do médico do filho. Ali, no primeiro momento, quando o médico falou para mim, olha, com todas, né, as pontuações aqui, ele tem autismo, né? E aí a gente estava tendo vários problemas, então eu achei assim, nossa, vai dar um remedinho para ele e vai curar, né? Esse foi o primeiro momento. Aí depois que eu vi que era mais complexo, que, né, não era bem assim. Daquilo foi a falta de informação, foi assim o mais difícil de lidar, né? Por isso que hoje ajudo a passar a informação para frente, a divulgar sobre o assunto, para outras pessoas saberem, para as outras pessoas também olhar com um olhar diferente para o meu filho, também assim com mais amor, né, entender as questões. A busca por tratamento adequado, escola inclusiva, eventos acessíveis e até direitos básicos como transporte público gratuito foram alguns dos desafios enfrentados. Conhecer a Associação Mundo Autista fez toda a diferença para a Elaine. Hoje, ela percebe que ter e ser uma rede de apoio é fundamental para que os autistas conquistem todos os espaços que eles desejarem ocupar. Eu acho que quanto mais as pessoas ouvirem falar sobre isso, que não é frescura, é uma dificuldade neurológica que eles têm de processar a informação, de processar todo o estímulo que tem ali, visual, auditivo, mas que eles também gostam de estar ali naquele ambiente, né? E ele é capaz de fazer muitas coisas apesar de ter o autismo, de ter outras comorbidades junto com o autismo, e eu acho que deveria ser assim, para que todas as pessoas tenham informação e compreenda que todas as pessoas, as que têm transtorno, as pessoas deficientes, todas têm o seu valor e conseguem estar inserida na sociedade, desde que a sociedade esteja aberta para isso, né? E ela garante, a sociedade também tem muito a aprender com as pessoas que estão no espectro autista. Eu aprendi a ter mais paciência, eu aprendi a ter bem mais paciência, aprendi que as coisas não são iguais para todo mundo, né? Porque o mundo que a gente vive, a tendência é que todo mundo faz que a gente seja ali uma regra, todo mundo igual, todo mundo tem que fazer aquela regra igual, e tem que ser desse jeito, e não tem que ser, porque as pessoas
aprendem de outra forma, né? E eu aprendi que com ele tem que ser mais devagar, que tem que ser mais no tempo dele, que também dá certo. Dá certo para todo mundo. No fim dá certo, né? A gente viu na camiseta ali dela, tá falando que o autismo não é doença, é só uma diferença. E é importante passar essa informação, né? Por isso que a gente está aqui também. O autismo, ele não é uma doença, né? A sociedade ainda tem muito preconceito, né? A gente, é o que ela falou. E assim, quem convive com o autista, ele aprende a ver o mundo de outra forma. Quem convive com uma criança ou uma pessoa com deficiência, ela aprende a ver o diferente, né? E assim, eu sempre falo, meu filho sempre estudou em escola regular, ele nunca estudou em escola adaptada. E assim, eu falo, eu acho assim, as crianças que convivem com ele, você vê a diferença que eles estão ali, eles que tratam ele mesmo. Eu falei, isso é importante para a sociedade. Eles estão crescendo, vendo que o diferente existe, que o diferente está ali, e não tem aquele mais, assim, olhar assim, nossa, que estranho, que diferente que ele é, porque já está todo mundo acostumado com ele, é a mesma turma. Então, assim, eu falo assim, isso aí para o mundo, para a sociedade, é muito importante, né? Ver que o diferente, ele existe. O episódio completo sobre a AMA, assim como todos os episódios do programa Espaço Comunitário, estão disponíveis no canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. O Mix faz uma rápida pausa, mas a seguir tem mais informações. Parceria entre Prefeitura e Sesc leva esporte gratuito à população de Taubaté. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara, nesta quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix, para saber tudo o que está acontecendo em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. E tem assunto importante para quem não votou nas últimas eleições. Vamos para o nosso telão? Porque a Justiça Eleitoral cancelou mais de 78 mil títulos de eleitores do Vale e região que faltaram em votações. Segundo o TSE, os títulos foram cancelados após ausência sem justificativa em 3 votações seguidas. Cada turno é contabilizado como uma votação. Se o eleitor faltou em 2 turnos de uma eleição e não justificou e não pagou a multa, conta como 2 faltas. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí são as cidades aqui do Vale com mais títulos cancelados. Em São José foram 21 mil títulos, Taubaté mais de 11 mil títulos e Jacareí somou 5.700 títulos cancelados. Para voltar a ter um título, os eleitores que tiveram o título cancelado deverão requerer revisão de dados ou transferência de domicílio em cartório ou no autoatendimento eleitoral no site do TRE São Paulo, instruindo o requerimento com a documentação necessária. Também é necessário realizar o pagamento de eventuais multas no valor de R$ 3,51 por turno em que a pessoa deixou de votar ou de justificar a ausência. Quem tem o título cancelado não pode votar, tirar passaporte nem identidade, inscrever-se em concurso público ou tomar posse em cargo público. Além disso, fica impedido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, conseguir empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer outro ato para o qual seja exigida quitação eleitoral. Aqui no nosso telão se acompanha o destaque, está disponível no portal G1 Vale do Paraíba. Para a gente encerrar aqui os nossos destaques desta quarta-feira, a gente volta para o telão, porque tem uma informação importante aqui sobre esportes. Parceria entre Prefeitura e Sesc leva esporte gratuito à população de Taubaté. Começou ontem, na terça-feira, dia 3, as modalidades destinadas a crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e pessoas idosas. As turmas são organizadas conforme a idade e o nível de experiência dos alunos. As atividades acontecem terças e quintas-feiras e contemplam esportes de areia, vôlei, beach tênis e tênis tradicional.
As aulas são conduzidas por professores da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura, o que garante segurança e acompanhamento técnico adequado. A participação é gratuita, as vagas são limitadas, sendo disponibilizadas 136 oportunidades. Para se inscrever, basta comparecer ao SESC, que fica na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, no dia e horário da atividade desejada e procurar o professor responsável. A matrícula é realizada presencialmente no local, sem necessidade de inscrição prévia ou online. Informação importante aí para você que está buscando práticas esportivas, estão disponíveis no portal T7 News. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias. Acompanhe mais informações de Taubaté e na nossa região, amanhã, 9h30, no Boletim Câmara com a Ana Laura Costa e também à tarde, aqui na edição do Mix, além das nossas reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. Quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, dentro do Mix da TV, você já sabe, tem o quadro que fala sobre leis e direitos aqui na cidade. Está no ar mais uma edição do Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano e hoje vamos falar de um decreto que permite que os estudantes de Taubaté possam fazer uma visita guiada até aqui o Legislativo. Estamos falando do Decreto Legislativo número 289 de 2009, que criou o programa Escola Vai à Câmara. O programa de visita de estudantes do ensino infantil ao ensino universitário tem o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal e as escolas, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal num contexto social em que vive. O programa tem por objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento sobre o poder legislativo e sua função como um dos 3 poderes, além de oferecer a oportunidade aos alunos de conhecerem o processo legislativo, projetos, leis, decretos legislativos e as atividades em geral que acontecem aqui na Câmara. Também é objetivo do programa conscientizar desde cedo o indivíduo sobre a cidadania e reflexões sobre os problemas que mais afetam a população de nossa cidade. A Câmara Municipal espera que pais e professores possam participar e apresentar críticas e sugestões para melhorar o programa e promover ainda mais a cidadania e a consciência política em nossos estudantes. As visitas acontecem durante todo o ano, são guiadas pelos servidores da casa que apresentam todos os setores da Câmara, desde os gabinetes, plenário, até mesmo conhecer aqui os estúdios da TV Câmara Taubaté. As escolas e universidades que estiverem interessadas em participar devem entrar em contato com o cerimonial da Câmara de Taubaté. O telefone é o 3625-9501. Vou repetir para você, o 3625-9501, que também é o WhatsApp. E você pode agendar um dia para a visita do seu grupo de alunos, que deve ter no máximo 40 integrantes. Bem, aqui você fica conectado com as leis que impactam diretamente o cidadão. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente tem outro episódio do Lei na Prática e vamos falar sobre a isenção de IPTU. Este foi o nosso quadro Lei na Prática. Chegando ao finalzinho de mais um Mix, está na hora do nosso último short. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e nos mostra o seu funcionamento. Separamos um trecho do programa sobre a EDP, onde a gente vai ver agora como é feito o monitoramento de todo o sistema de distribuição. Vamos ver? Solta o play! Eu sei que só você é capaz disso, mas eu estou diante de um monitor imenso e eu queria que você explicasse para os nossos amigos o que você monitora nesse painel aqui, Estevão. Eu falei, aqui de um lado nós temos nossos operadores, né, que estão tomando conta do sistema, olhando nossas equipes, atendendo as solicitações de serviço dos clientes. E aqui é um painel que a gente está monitorando todo o sistema. Então nessa parte de cá a gente vê todo o sistema, como eu falei, da energia quando ela é entregue pelas transmissoras para as distribuidoras, nas nossas subestações e linhas. Então aqui eu monitoro todo o sistema automatizado, tem vários sensores. Isso é uma área de transmissão? Uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão? Sim, então tem os subsistemas do Vale, do Alto Tietê, de Guarulhos. Então o Vale do Paraíba está aqui embaixo, né, 2 subsistemas. Nós somos aqui? Sim,
Então aqui é onde a gente vê toda a energia passando pelo sistema e os operadores aqui estão cuidando disso, né? Então aqui a gente vê os grandes blocos de energia e no lado de cá a gente está olhando o que eu falei, o que nos preocupa, as condições meteorológicas, né? Então aqui embaixo tem os sistemas de monitoramento meteorológico. Você monitora aqui? Sim. Vem chuva? Agora está tudo limpo. Não, né? não tem possibilidade de chover na região? Não, infelizmente não. Então, assim, as condições estão favoráveis, meteorologicamente falando, para a distribuição de energia. Então, aqui a gente consegue ver, tem sistemas que a gente contrata, consultorias, para nos fornecer a previsão do tempo, porque a gente consegue trabalhar com antecedência. Sabendo que está vindo uma chuva, uma formação, você já consegue preparar as equipes, colocar elas prontas para, depois que passar a chuva e tiverem as ocorrências, atender o mais rápido possível. Infelizmente, a gente não consegue evitar os efeitos danosos da tempestade, mas a gente consegue atender o mais rápido possível. Então, aqui embaixo a gente está monitorando descarga atmosférica, vento, chuva, tudo isso que causa as ocorrências no sistema elétrico. E em cima são painéis gerenciais, onde a gente vê por região as condições de atendimento, quantas ocorrências tem, quantas equipes, o tempo que está demorando para fazer cada atendimento, para ver se você está precisando deslocar equipes, por exemplo, de uma região para outra, para melhorar aí sim o nível de atendimento àquela região. Bacana, muito interessante, realmente. Vamos voltar a falar agora, porque a gente tem que dar algumas instruções, vamos dizer assim, Estevam, para o consumidor, para o munícipe. Por exemplo, daqui a pouco entra férias, e aí tem aquela brincadeira gostosa de infância, mas se você soubesse o risco que é empinar uma pipa perto da rede elétrica, eu queria que você contasse o estrago que isso pode causar, além, evidentemente, de balões. Eu queria que você falasse do estrago que isso pode causar. Sim, vamos começar pelo balão, né? É uma brincadeira que, na verdade, é crime. Né? Soltar balão é crime, previsto no Código Penal, é um crime ambiental, porque a soltura de balões ela pode provocar incêndios, né? Onde ele cair, que ele é aquecido com chamas. Então, além de causar incêndios, que nós estamos vendo agora, nós estamos passando por um período bem dramático agora, de estiagem com muitos incêndios e vários deles acontecendo com foco inicial, causa balões. Além disso, o balão também ele pode cair numa linha de transmissão, como eu disse, uma linha dessa daqui, e desligar grandes blocos de energia. Então, causar um transtorno muito grande para centenas ou às vezes milhares de clientes de uma região, desligando energia para indústrias, hospitais, escolas, comércio, residências. O caos. Né? Então, é o caos. Então, balão, não. Né? Não. É proibido, é crime. Então, assim, é uma prática que tem que ser combatida, né? Pipa, papagaio... A pipa, não. Ela é uma brincadeira, uma diversão, que ela precisa ser bem feita, né? Feita no lugar certo da forma correta. Qual é a forma correta? Longe da rede elétrica. Né? Longe, uma área descampada, que não tenha postes, não tenha torres nem de energia, nem de comunicação também, que é um problema para eles. E principalmente sem usar aquela linha com cerol. Essas duas coisas que não podem. A linha de cerol é proibida, o cerol chileno, né, que chama, e aquilo ali corta, inclusive, metal, né, e pode causar acidentes com motociclistas, com ciclistas, cortar cabos, né, e interromper o fornecimento de energia elétrica, e também a rabiola metálica, que é uma moda que está agora, que isso também, nós estamos vendo algumas ocorrências... Rabiola metálica? É um plástico metalizado, né, que fica bonito, brilha lá de cima, mas isso se cai na rede, causa curto-circuito, cai na subestação, desliga grandes blocos de energia, e nós estamos vendo algumas ocorrências recentes aí, causadas por conta dessas rabiolas metalizadas. Então, a brincadeira é, não use linha chilena, não use a rabiola metalizada, e brinque longe da rede elétrica. É que você fala linha chilena, é cerol. É o cerol chileno. É que aqui no interior, aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté especificamente, é cerol, não use. Que você já compra ela pronta, né, em rolos, e essa linha corta metal, né, então imagino que ela faz com uma pessoa ou com a rede elétrica, né. Então... Está dado o aviso, não façam isso. Longe da rede, em local descampado, aí você pode brincar à vontade, não tem risco. Balão é crime. Pipa é legal, mas saiba onde você vai soltar a sua pipa. Sim. E se porventura, pipa caiu, ficou presa, caiu próximo da rede elétrica. Isso. Cara, não tente tirar a pipa da rede elétrica. É que ela enroscou no fio. Não vai jogar o tal do foca-gato, o que vai tentar tirar, bambu, nada. Ali é perigoso,
pode derrubar um cabo, pode dar um curto-circuito. Então, se está ali e deu algum fogo, deu alguma coisa, chama a EDP vai mandar uma equipe, vai fazer a remoção com segurança. Mas jamais tente subir na rede, arrancar com alguma coisa, porque ali você pode estar correndo o risco de sofrer um acidente. Câmara na Rua, disponível na íntegra, está no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Chegamos ao final de mais do Mix da TV aqui na nossa programação e no programa de hoje você viu que o Centro Cultural promove a exposição Papietarium e mais de 11 mil títulos de eleitor foram cancelados em Taubaté. No Mix dos Esportes conversamos sobre mountain bike com Daniel e Rodney Hoffman. No Lei na Prática conhecemos um pouco mais do decreto que criou o programa Escola Vai à Câmara. E acompanhamos os shots do espaço comunitário sobre a AMA. E agora há pouco, no Câmara na Rua, a gente acompanhou um pouquinho mais sobre as histórias da EDP. Amanhã, quinta-feira, tem Mix da TV. Aqui na TV Câmara, temos mais um episódio do quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração menos 30, aqui no Mix da TV. E o assunto será consoles de videogame. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.